Olá, sou Lucas Augusto, sou graduando de Agronomia da Faculdade Metropolitana de Anápolis, nono período. Meu trabalho de conclusão de curso é uma análise exploratória de dados climáticos aplicados à agricultura na cidade de Rio Verde, com orientação do professor Dr. Felipe Corrêa. Então, a cidade de Rio Verde é uma cidade muito influente assim, na economia goiana e brasileira. Então, e assim, os dados climáticos assim, é o fator que mais determina uma, uma produção. Então, estudar esses dados é muito importante para poder saber o que fazer na hora de produzir, a melhor época de fazer uma colheita, por exemplo. Então, vou fazer uma análise desses dados de lá e espero encontrar algumas informações que podem contribuir para os planejamentos futuros. O objetivo geral é analisar os dados de balanço hídrico sequencial de estação convencional e estação automática. A estação sequencial convencional, ela é feita a coleta de dados manualmente e enviadas para o centro de armazenamento de dados por uma pessoa. Já a automática, já é gerado esses dados automaticamente disponibilizados lá no site automaticamente. Os objetivos específicos é verificar valores discrepantes nesses valores dessas estações, avaliar o efeito do CAD na perda de produtividade, analisar períodos de teste hídrico e de período crítico fenológico, analisar o regime pluviométrico do período e avaliar a consistência desses dados, de uma em relação à outra, da automática em relação ao convencional. O local de estudo, que é Rio Verde, né, tem uma área de 8.338 km², uma população estimada pelo IBGE em 2019, 235.647 habitantes. Uma renda per capita pesquisada pelo IBGE em 2016 de 39.288,71 e um PIB de 8.338.518.130. E as relações das principais culturas cultivadas em Rio Verde com o clima e com o solo. Então, uma das principais que cultiva lá é a soja, né, que é referência assim nacional, assim, todo mundo fala que é referência em Rio Verde. Lá a soja é uma cultura assim que precisa precisa ter uma temperatura assim, média de 25 a 30 graus para ter os seus períodos fenológicos de se reproduzir de forma mais satisfatória, né, que fala. Então aqui no período de germinação não pode ter uma temperatura muito elevada, né, para a semente poder germinar. E aí, nos períodos vegetativos, no período reprodutivo, aliás, o recomendado é que a temperatura não seja muito baixa, né, para poder ocorrer o melhor enchimento dos grãos e também a umidade não pode estar muito baixa porque pode ocorrer o aparecimento da ferrugem asiática, que é um fungo que aparece na planta da soja. Outra cultura também que é muito reproduzida lá é o milho, né, que também é uma cultura muito dependente da temperatura, que não pode ser muito alta nem muito baixa. Na faixa de enchimento de grãos também não pode ter uma temperatura muito baixa, então o ideal é de 25 graus para cima. A cultura da cana já é um pouco mais diferente, ela já é adaptável a vários climas e inclusive o clima mais quente é o que melhor para ela poder se desenvolver. Os levantamentos de dados
foram colhidos. A fonte de dados, né, o período de análise, o formato dos dados e a análise preliminar. A fonte de dados foi no Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui, né, você vai na aba agrometeorologia, balanço hídrico sequencial. Aí aqui, né, a página de balanço hídrico, a gente vem aqui, seleciona o período analisado, que o meu trabalho foi 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2020. Em Rio Verde, o tipo de solo aqui, que é o card aqui. Aqui a gente escolhe o tipo de estação, né, automático ou convencional. O tipo de solo, né, muito argiloso, médio, arenoso e muito arenoso. Aí aqui a gente conta com todos os valores de temperatura, de precipitação, evapotranspiração, armazenamento de água, déficit hídrico, excedente e outros valores aqui. E aí aqui embaixo aparece todas as temperaturas, esses valores, né, de todos os dias que eu coloquei, de 1º de janeiro a 1º de 2011 a 1º de janeiro de 2020, aparece tudo aqui. Cada valor de cada temperatura, cada precipitação nesse período. De primeiro momento, assim, a gente vai fazer uma análise preliminar, né? Que de primeiro momento a gente faz o tratamento dos dados faltantes, porque pode acontecer de uma estação quebrar, de até mesmo tirar, trocar, porque aí fica aquele dado ali faltando, sabe? Aí para que haja uma confiabilidade maior na minha pesquisa, né, a gente faz esse input dos dados, que é uma média dos valores anteriores e de um valor posterior do dado faltante. E para fazer essa análise desses dados, a gente fará um histograma, que é a distribuição de frequência, onde a gente define, por exemplo, que é a construção. Para a construção a gente agrupa as informações em classes, definido por largura fixa ou variável, que a gente define, tipo assim, a temperatura que a gente quer para a produção da soja, que é de 25 a 30. A gente coloca lá e vê a frequência dessas temperaturas em um determinado período. Aí a gente consegue achar se houve alguma variância por exemplo, a gente colocava de 20 a 35, a gente colocava se houve alguma variância nesses valores. Com o histograma a gente consegue encontrar esse valor. Então o que a gente espera é encontrar consistência nos valores de estação convencional e automática, para que não haja muita diferença assim, de uma para outra, e também que esses dados sejam assim, bem confiáveis para a gente se basear nele para poder fazer uma produção. Tipo, no meio, lá em Rio Verde as estações, assim, os meses mais chuvosos é janeiro, né, dezembro. Então, para a gente poder ver a confiabilidade desses dados para poder fazer uma produção mais efetiva. Considerações finais. Então, o estudo da agrometeorologia é de muita importância para a agronomia, né, para a agricultura. E, considerando que Rio Verde é uma cidade muito importante assim, no agronegócio, o estudo das condições climáticas da cidade é de muita importância e de muita, assim, de necessidade também. E quanto mais informações a gente tiver, conseguir com esses estudos, melhor para a gente poder planejar uma próxima cultivo e conseguir maior produtividade e errar menos possível, né? E é isso.